Pensamentos negativos. Entendendo, enfrentando e superando. Os pensamentos negativos fazem parte da experiência humana. Em algum momento da vida, todos nós somos impactados por ideias que nos diminuem, nos travam ou nos fazem acreditar que não somos capazes. O problema não é o pensamento negativo surgir, mas sim quando ele passa a dominar a mente, influenciar decisões e limitar ações. Este texto tem como objetivo explicar de forma profunda o que são os pensamentos negativos, por que eles surgem, como afetam nossa vida e, principalmente, como é possível se libertar deles. O que são pensamentos negativos? Pensamentos negativos são padrões mentais automáticos que tendem a interpretar situações de forma pessimista, exagerada ou distorcida. Eles geralmente aparecem sem aviso e, muitas vezes, parecem verdade absoluta. Frases como "eu não sou bom o suficiente", "isso nunca vai dar certo", "sempre erro tudo" ou "ninguém se importa comigo" são exemplos comuns. Esses pensamentos não surgem porque a pessoa é fraca ou incapaz. Eles são construídos ao longo da vida, baseados em experiências, traumas, críticas recebidas, fracassos passados e até no ambiente em que a pessoa vive. O cérebro aprende padrões e passa a repeti-los automaticamente, porque o cérebro cria pensamentos negativos. O cérebro humano tem como função principal garantir a sobrevivência. Para isso, ele está constantemente tentando prever perigos e evitar dores. Pensamentos negativos muitas vezes surgem como uma tentativa de proteção. Quando o cérebro diz "não tente, você vai falhar", ele acredita estar evitando o sofrimento. O problema é que esse mecanismo, que era útil em situações de perigo real, acaba sendo usado em contextos modernos, como trabalho, relacionamentos e sonhos pessoais. O medo de errar, de ser julgado ou de falhar ativa o mesmo sistema de alerta, mesmo quando não há risco real. A influência do passado, grande parte dos pensamentos negativos nasce de experiências anteriores. Uma pessoa que foi muito criticada na infância pode desenvolver uma voz interna crítica. Alguém que passou por rejeições repetidas pode começar a acreditar que não merece amor ou oportunidades. O cérebro registra essas experiências como verdades e passa a usá-las como referência para o futuro. Assim, mesmo quando a realidade muda, a mente continua repetindo padrões antigos, pensamentos negativos e crenças limitantes. Quando um pensamento negativo se repete com frequência, ele deixa de ser apenas um pensamento e se transforma em uma crença. Crenças são ideias profundas que a pessoa aceita como verdade absoluta sobre si mesma, sobre os outros ou sobre o mundo. Exemplos de crenças limitantes incluem: "eu não nasci para ter sucesso", "dinheiro é difícil de ganhar", "relacionamentos sempre acabam mal". Essas crenças moldam comportamentos. A pessoa passa a agir de forma coerente com aquilo que acredita, mesmo que essa crença seja falsa. O impacto dos pensamentos negativos na vida. Pensamentos negativos afetam diretamente a saúde mental, emocional e até física. Eles aumentam o estresse, a ansiedade e a sensação de incapacidade. Com o tempo, podem levar a desmotivação, isolamento social e queda de autoestima. No dia a dia, esses pensamentos influenciam decisões importantes. Muitas pessoas deixam de tentar algo novo, mudar de vida ou buscar seus objetivos por acreditarem que não vão conseguir. O medo criado pela mente se torna uma prisão invisível. O ciclo do pensamento negativo. Existe um ciclo comum que mantém os pensamentos negativos ativos. 1. Surge um pensamento negativo. 2. A pessoa acredita nele. 3. Surge uma emoção ruim. Medo, tristeza, ansiedade. 4. A pessoa evita agir. 5. A falta de ação reforça o pensamento inicial. Quebrar esse ciclo é fundamental para recuperar o controle da mente. A diferença entre pensamento e realidade. Um dos passos mais importantes para se libertar dos pensamentos negativos é entender que pensamento não é realidade. Só porque algo foi pensado, não significa que seja verdade. A mente cria histórias baseadas em suposições, não em fatos. Aprender a observar o pensamento sem se identificar com ele é uma habilidade poderosa. Quando a pessoa entende que ela não é o pensamento, mas sim quem observa o pensamento, o poder dele diminui. Como identificar pensamentos negativos? O primeiro passo para mudar é perceber.
Muitas pessoas vivem no piloto automático, acreditando em tudo o que a mente diz. Comece a prestar atenção nas frases internas que surgem diante de desafios ou dificuldades. Sempre que notar um pensamento que te limita, questione sua origem. Pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma interpretação? Essa simples reflexão já enfraquece o padrão negativo. O poder do questionamento. Questionar pensamentos negativos é essencial. Perguntas como: tenho provas reais disso? Isso sempre acontece ou é uma generalização? O que eu diria a um amigo que pensasse assim? Essas perguntas ajudam a trazer racionalidade para a mente e evitam que emoções dominem as decisões. Substituição consciente de pensamentos. Não basta apenas eliminar pensamentos negativos, é necessário substituí-los por pensamentos mais equilibrados. Não se trata de pensar positivamente de forma exagerada, mas de adotar pensamentos realistas e construtivos. Por exemplo, em vez de "eu nunca consigo", pensar "eu posso aprender e melhorar". Em vez de "vai dar tudo errado", pensar "vou fazer o meu melhor e lidar com o que vier". O cérebro aprende por repetição. Quanto mais um pensamento saudável é reforçado, mais forte ele se torna. A importância das emoções. Pensamentos e emoções estão conectados. Um pensamento negativo gera uma emoção negativa, e uma emoção negativa reforça pensamentos ruins. Por isso, cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar da mente. Práticas como respiração consciente, exercícios físicos e momentos de descanso ajudam a regular as emoções e diminuem a intensidade dos pensamentos negativos. A influência do ambiente. O ambiente em que a pessoa vive influencia diretamente sua mente. Pessoas negativas, excesso de notícias ruins, comparações constantes nas redes sociais e ambientes tóxicos alimentam pensamentos destrutivos. Selecionar melhor o que se consome mentalmente é uma forma de proteção emocional. Conteúdos positivos, conversas construtivas e momentos de silêncio ajudam a limpar a mente. Ação como antídoto. Pensamentos negativos perdem força quando a pessoa age. A ação gera experiência, e a experiência gera provas reais que contradizem o medo. Esperar a mente ficar perfeita para agir é um erro comum. A confiança não vem antes da ação. Ela nasce depois. Autocompaixão e paciência. Superar pensamentos negativos não acontece da noite para o dia. É um processo que exige paciência e gentileza consigo mesmo. Errar faz parte do crescimento e recaídas não significam fracasso. Tratar-se com respeito e compreensão é fundamental para fortalecer a autoestima e criar uma relação mais saudável com a própria mente. O papel do autoconhecimento. Quanto mais uma pessoa se conhece, mais controle ela tem sobre seus pensamentos. Entender seus gatilhos emocionais, seus medos e suas inseguranças permite agir com consciência em vez de reagir automaticamente. O autoconhecimento transforma a mente de inimiga em aliada. Pensamentos negativos não definem quem você é. Ter pensamentos negativos não significa ser negativo. Eles são apenas respostas automáticas da mente, não a sua identidade. Você é muito mais do que aquilo que passa pela sua cabeça. Ao aprender a observar, questionar e transformar seus pensamentos, você retoma o controle da sua vida. A mente pode ser treinada, assim como qualquer outra habilidade. Conclusão. Pensamentos negativos fazem parte da condição humana, mas não precisam controlar sua vida. Com consciência, prática e ação, é possível quebrar padrões limitantes e construir uma mente mais forte e equilibrada. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não é refém dos seus pensamentos. Você pode escolher quais ideias alimentar e quais deixar ir. Quando a mente muda, a vida muda junto.